Olá, sou Melquisedeque. Você já ouviu falar de seres misteriosos, gigantes que vagaram pela Terra antes do grande dilúvio, conhecidos como Nefilim? Sua origem é um dos maiores enigmas da Bíblia, e seu impacto no mundo antediluviano é assustadoramente fascinante. E o mais intrigante: quem eram realmente esses gigantes? E como sua existência contribuiu para a destruição de toda a vida na Terra pelo dilúvio? Fique até o final para desvendar as teorias mais chocantes e o verdadeiro legado desses seres misteriosos. Se esse mistério já te prendeu, deixe seu like agora, e se este conteúdo te ajuda a aprofundar sua fé, peço humildemente que nos apoie com a sua inscrição. Somos um canal novo, e cada inscrição nos ajuda a levar mais luz e conhecimento a outras mentes. Prepare-se para mergulhar em um dos segredos mais profundos das Escrituras. Vamos direto ao ponto. O contexto antediluviano e a origem misteriosa. Nossa jornada começa em um tempo distante, antes do grande dilúvio, quando a Terra estava mergulhada em profunda corrupção e violência. A maldade humana havia se alastrado, e a depravação moral atingia níveis alarmantes. A Bíblia descreve esse período como um tempo em que a maldade do homem se havia multiplicado na Terra, e todo o desígnio do seu coração era somente mal continuamente. Nesse cenário de escuridão, Gênesis 6, 1-2 nos apresenta um evento misterioso. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Essa é a primeira grande pergunta que cerca o mistério dos Nefilim. Dessa união em comum entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, nasceram seres especiais. Eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Estes são os Nefilim, uma palavra hebraica que pode significar caídos ou aqueles que fazem cair. Sua existência marcou um ponto de virada na história antediluviana, introduzindo uma nova e perturbadora dimensão à maldade já existente. A natureza dos Nefilim, gigantes na Terra. O grande mistério em torno dos Nefilim começa com a identidade dos filhos de Deus. Existem três principais interpretações. A primeira e mais popular sugere que eram anjos caídos, demônios que coabitaram com mulheres humanas, gerando essa progenie híbrida e anômala. Essa visão aponta para uma transgressão sobrenatural de limites. Uma segunda interpretação sugere que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, que se casaram com as filhas dos homens, as descendentes ímpias de Caim. Essa visão aponta para uma corrupção da linhagem espiritual através de casamentos mistos. Uma terceira ideia é que eram reis ou poderosos tiranos que se viam como divinos e tomavam mulheres à força, gerando uma descendência de guerreiros imponentes. Independentemente da origem exata, a Bíblia é clara sobre o que os Nefilim se tornaram. Eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra hebraica para Nefilim é Nefilim, que também é usada em Números 13:33 para descrever os gigantes que os espias viram em Canaã. Isso sugere que eram seres de tamanho e força extraordinários, talvez com uma estatura e poder muito além do comum, que deixaram sua marca na história da humanidade. Que teoria mais intrigante, não é? Anjos caídos, linhagens mistas ou tiranos divinos, independentemente da origem exata, a existência desses gigantes, os Nefilim, é um dos maiores segredos da Bíblia.
Mas qual foi o impacto desses seres poderosos na maldade do mundo antediluviano? E como eles se conectam ao grande dilúvio? A resposta pode te surpreender. Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar as revelações chocantes e o destino desses seres misteriosos. O impacto da corrupção dos Nefilim. A presença dos Nefilim é frequentemente associada a um aumento drástico da maldade e da violência na Terra. Seus atos de tirania e a possível introdução de conhecimentos proibidos ou práticas perversas podem ter exacerbado a corrupção humana, levando a um ponto de não retorno. O mundo se tornou um lugar onde a violência era a norma. Essa geração de gigantes e suas interações com a humanidade parecem ter contribuído para uma corrupção genética ou espiritual da raça humana. A carne da humanidade estava pervertida, com a semente da retidão se tornando cada vez mais rara. A pureza original da criação estava em risco, ameaçando a própria capacidade de salvação da humanidade. O impacto dessa corrupção foi tão profundo que Deus expressa novamente sua dor e arrependimento por ter criado o homem. Gênesis 6:7 diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A conexão com o dilúvio e o juízo divino. Muitos estudiosos acreditam que a presença e as ações dos Nefilim foram um catalisador direto para a decisão divina de enviar o dilúvio. Sua natureza híbrida e a perversão que trouxeram podem ter sido a gota d'água na paciência de Deus, tornando a humanidade irremediavelmente corrompida e inviável para o plano original da criação. Deus decide então que a única solução para purificar a terra de tamanha maldade e corrupção seria destruí-la com um dilúvio. O propósito não era apenas punição, mas uma limpeza radical para que a criação pudesse ter um novo começo, preservando apenas Noé e sua família, que eram justos e íntegros. O dilúvio, portanto, se torna um ato de justiça e misericórdia divina. Com o dilúvio, a era dos Nefilim no mundo antediluviano chegou ao fim. A inundação global erradicou não apenas a humanidade corrompida, mas também esses seres gigantescos que não puderam sobreviver à força avassaladora das águas. O juízo de Deus foi completo, limpando a terra de toda a sua perversão. Nefilim, pós-dilúvio, gigantes em Canaã. A Bíblia, no entanto, menciona a existência de gigantes também após o dilúvio. Em Números 13:33, os espias de Israel relataram ter visto ali gigantes, os filhos de Anak, que são da raça dos gigantes. E éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem levanta a pergunta: seriam esses os mesmos Nefilim, ou uma ocorrência posterior de gigantes? Existem teorias que tentam explicar a presença de gigantes após o dilúvio. Alguns sugerem que a semente da corrupção que gerou os Nefilim pode ter sido preservada através da linha de Cam, filho de Noé, ou que houve uma segunda incursão de seres angelicais caídos após o dilúvio. Outra visão é que eram simplesmente homens de grande estatura e força, não necessariamente de origem sobrenatural. Entre os gigantes pós-dilúvio mais famosos, encontramos Golias, o campeão filisteu, um homem de imensa estatura e força que desafiou os exércitos de Israel.
A derrota de Golias por Davi, um jovem pastor, é um testemunho do poder de Deus sobre qualquer gigante, seja ele sobrenatural ou puramente físico. Que reviravolta! Mesmo após o dilúvio, a presença de gigantes na Bíblia continua a nos intrigar. Seriam eles os Nefilim originais ou uma nova raça? O mistério persiste. Mas o mais importante, o que as diferentes interpretações teológicas dizem sobre a origem e o destino desses seres? E quais lições podemos tirar dessa narrativa para a nossa vida hoje? Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar as teorias mais fascinantes e as advertências cruciais para a humanidade. Interpretações e teorias sobre os Nefilim. A interpretação mais amplamente aceita é a que considera os filhos de Deus como anjos caídos que transgrediram sua ordem natural. Essa visão é apoiada por passagens como Judas 6, que fala de anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação e foram reservados para o juízo. Essa teoria ressalta a gravidade da rebelião espiritual. Outra interpretação popular, a da linhagem de Sete, vê a história dos Nefilim como uma advertência sobre a corrupção da linha piedosa, descendentes de Sete, ao se misturar com a linha ímpia, descendentes de Caim, através de casamento. O foco aqui não é o sobrenatural, mas o perigo das uniões espiritualmente desiguais e o declínio moral resultante. A terceira teoria, menos focada no sobrenatural, interpreta os filhos de Deus como governantes ou reis poderosos que, por sua posição e força, se consideravam divinos. Eles teriam abusado de seu poder, gerando filhos famosos por sua força e tirania, mas não necessariamente gigantes sobrenaturais. Essa visão ressalta a corrupção do poder humano. As interpretações sobre os Nefilim são realmente fascinantes e complexas, não é? Seja qual for a teoria, a história desses seres aponta para um período de grande corrupção. Mas o que isso significa para nós hoje? Quais lições e advertências podemos tirar dessa parte misteriosa da Bíblia? A resposta pode ser mais relevante para a sua vida do que você imagina. Não perca a mensagem final. Assista até o fim. Lições e advertências para hoje. A história dos Nefilim serve como uma poderosa advertência sobre as consequências da desobediência e da mistura do santo com o profano. Seja a transgressão angelical ou a corrupção de linhagens humanas, o resultado foi uma malignidade tão grande que provocou o juízo divino. Isso nos lembra da importância de guardar a pureza da nossa fé e dos nossos relacionamentos. A história dos Nefilim, especialmente se ligada à queda angelical, é uma advertência severa contra a rebelião e a soberba. Ela nos lembra que há limites divinos que não devem ser transgredidos e que a busca por poder ou prazer fora da vontade de Deus leva à destruição. O dilúvio é o testemunho final dessa advertência. Apesar da extensão da corrupção, a história dos Nefilim e do dilúvio reafirma a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação e seu plano de redenção. Mesmo diante da maior maldade, Deus provê um caminho de salvação para aqueles que lhe são fiéis, como Noé. É um lembrete de que o mal nunca prevalecerá sobre a justiça divina. Chegamos ao final da nossa profunda investigação sobre o mistério dos Nefilim.
Espero que esta jornada pelas origens dos gigantes e seu impacto no mundo antediluviano tenha revelado a complexidade das Escrituras e a soberania de Deus sobre toda a criação. Que a história dos Nefilim nos sirva como uma poderosa advertência sobre as consequências da corrupção e a importância de vivermos em obediência e pureza. Primeiramente, agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de tentar trazer conhecimento a todos e muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Sua dedicação é o que nos motiva a continuar. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like para sabermos que estamos no caminho certo e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua interação faz com que o vídeo alcance mais pessoas, formando uma comunidade de fé e aprendizado. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.